Oi, bebês! Oi, amores! Nós vamos agora trabalhar um conteúdo novo de genética, herança sexual. Agora, antes da gente começar nossa aula super especial, onde você vai saber um monte de coisas sobre a sua sexualidade, sobre as características do cromossomo X, do cromossomo Y, pega o papel, pega a caneta e pega, bebês, aquele leitinho quentinho com canela. Toma, vem bem relaxadinho para começar a assistir a aula de Betinha, que tá super especial. Bebês, em 1945, ou seja, no meado do século XX, um cientista chamado Ba, ele descobriu uma coisa que revolucionou a determinação do sexo nos indivíduos. A herança sexual, ela vai trabalhar o cromossomo X e o cromossomo Y. Nós, mulheres, somos homogaméticas, somos XX. Os homens são heterogaméticos, XY. E esses cromossomos, eles são chamados de heterossomos ou alossomos. Ao contrário dos 44 autossomos, que não vamos estudar nesse momento, eles estão relacionados às características que têm a ver com a sexualidade do indivíduo. Ou melhor dizendo, quem determina que você é homem ou mulher, ou seja, que define a característica sexual primária, é o cromossomo XX na mulher e o XY no homem. As características sexuais secundárias, amores, elas são dadas pelos hormônios. Então, Ba, o que foi que ele visualizou? O indivíduo já adulto quer ter certeza do cariótipo dele, que é o número total de cromossomos. Então, olha o que é que ele fez. Ele descobriu que no leucócito, na intérfase, o cromossomo X, amores, ele fica condensado. E ele deu o nome de aspecto de baqueta. Então, ele percebeu o seguinte: quando o indivíduo era do sexo feminino, o cromossomo X, um deles ficava condensado. Quando ele analisava os indivíduos do sexo masculino, ele percebeu que não existia cromossomo X condensado. Aí criou-se um teste, o teste da cromatina sexual ou corpúsculo de Ba, que vai fazer o quê? Pegar o número total de cromossomos de um indivíduo, observem, o da mulher, e usar essa fórmula, X menos 1. Como a mulher tem 2x, você vai colocar o 2 aqui, menos 1, deu 1. Mulheres têm uma cromatina sexual ou corpúsculo de Ba. Como o homem só tem 1x, de novo, 44A, XY, X menos 1, esse X, você vai colocar o 1, que é o único cromossomo X que o homem tem, vai dar como cromatina sexual 0. E bebês assim por diante. Qualquer síndrome, Klinefelter, síndrome de Turner, síndrome de Down, triplo X, duplo Y, eu fiz uma tabelinha e coloquei aqui para vocês saberem a cromatina sexual de cada um desses indivíduos. Isso é muito utilizado e muito cobrado em provas, ok, bebês? E antes da gente também falar das heranças ligadas, restritas, influenciadas ao sexo, é bom a gente lembrar de uma doença chamada de feminilização testicular. Bebês, eu não gosto muito de falar isso, mas às vezes fica meio constrangedor, porque os homens são muito machistas, ainda tem aquele lance da homofobia, porque eu sou homem e tal, não tenho nada a ver com mulher, com características de mulherzinha. É, bebê, mas tem sim. Vocês todos menininhos um dia foram uma menininha. É, bebês, até o final do primeiro mês, já entrando no segundo mês de gestação na barriguinha de mamãe, todos os menininhos e menininhas ainda são meninas. Ou seja, os meninos ainda não definiram o sexo. Quando é que isso acontece? Quando um gene chamado de SRY do cromossomo Y é ativado e produz-se a testosterona, os hormônios masculinos. Aí sim, bebê, a testosterona é estimulada e você define que é o menininho. Caso contrário, bebês, olha essa imagem. É, bebês, aqui são 4 menininhos.
mas só bebês com característica de menininha. Bebês tem peitinho, tem vagininha, fundo cego da vagina, são estéreis, jamais terão filhos, mas têm características de mulher, produzem estrógeno, e você pode casar com uma delas, pensando que é uma mulher, mas é um menininho. Ok, bebês? Feminilização testicular. Agora, 3 heranças sexuais. A ligada ao sexo, que é hemofilia, daltonismo, a distrofia muscular de Duchenne e também, amores, a adenoleucodistrofia. Todas heranças ligadas ao cromossomo X, sem correspondente no Y, e todas recessivas. A hemofilia é a ausência da proteína fibrina, pelo fato do indivíduo não produzir um gene chamado fator 8. Esse gene, uma vez não produzido, não ativado, o indivíduo não produz a fibrina, que é a proteína que coagula o sangue. Também tem os fatores da tromboplastina, que podem fazer também o indivíduo ter hemofilia. O fato é que o grande problema não são nem as hemorragias externas, são hemorragias internas. Elas começam a aparecer na infância. Mulheres, como tem os 2 cromossomos X, o gene vai nos 2. Olha a imagem aqui. O homem em apenas um deles. Ok, bebês? A outra herança é o daltonismo, que são indivíduos que têm dificuldade na formação dos cones da retina e não veem bem o verde e o vermelho. Essa herança também é recessiva. Olha aqui o genótipo dos indivíduos e em função desse problema da formação dos cones da retina, eles têm essa dificuldade na percepção dessas 2 cores. Mas não são doenças letais, são doenças tratáveis e o indivíduo convive com elas. Agora, existem 2 doenças letais, amores, gravíssimas. A distrofia muscular de Duchenne, olha o indivíduo aqui com a doença, que é uma doença degenerativa, onde o indivíduo deixa de produzir, ainda na infância, uma proteína chamada de distrofina, que vai atrofiando a musculatura, fazendo com que o indivíduo vá perdendo gradativamente os movimentos. Ele morre entre 16 e 18 anos. É letal e é transmitida pela mãe, como o daltonismo, a hemofilia, através da heterozigose. Ela não sabe, mas ela carrega um gene recessivo que vai levar ao aparecimento da doença no filho. E a outra doença que ficou conhecida através do filme Óleo de Lorenzo, olha a capa aqui do filme, onde um menino, ele desde a infância, a mãe descobre que ele tem problemas e não consegue caminhar normalmente. Essa doença, que é a adenoleucodistrofia ou distrofia metacromática, é uma doença que só acomete meninos e ela acontece na infância. A criança deixa de produzir a bainha de mielina porque não produz uma proteína, que é uma enzima que degrada lipídios. Sem essa bainha de mielina, a sinapse não ocorre. A criança vai perdendo gradativamente a capacidade de movimentos, até que ela vai perdendo todas as respostas sensitivas e ela morre, gente, entre 12 e 13 anos de idade. É letal em meninos. Ok, bebês? Ok, amores? Então essas são as 4 doenças que a gente estuda na herança ligada ao sexo. Então, bebês, vamos agora falar da herança restrita ao sexo, que, ao contrário da influenciada pelo sexo, quem determina o aparecimento das características é o cromossomo Y. Por isso que também ela é conhecida como genes holândricos, certo? Beth. É o que, diretor? Eu quero te contar uma história. Você quer me contar uma história? Ai, meu Deus, eu tenho até medo, gente, eu juro por Deus. Quando o diretor me fala que quer me contar uma história, eu já fico apavorada. É o que, diretor, dessa vez? Me fala. Eu não vou nem olhar pra você. Você tá falando de homem, característica de mulher. Eu tenho amigo casado com uma. É o quê? É isso aí. Você tá falando sério? Isso é seríssimo, Beth. É sério mesmo. Você tem um amigo Isso. seu Brother. que casou com uma menina e descobriu depois que ela é um menininho. A boy. E descobriu como, diretor? Casou com ela aos 16. Ela não engravidava depois de 2 anos casado. Aí depois levou médico. Casou com ela com 16 anos. 16. Até os 18 ela não engravidou, levou no médico.
E o médico disse o quê? Que ela era um menino. Que ela era ele. Ah, eu não acredito, gente. Que ele tinha casado com um menininho. Pois é. Sério, diretor, isso? Juro pelos meus filhos. E aí, diretor, o que é que ele fez depois dessa revelação? Ele é gata, né? Eles vivem o maior love. Ah, eles vivem o maior love agora? Vão casar. Ela é gata? É top, Beth. Não, realmente, as mulheres com a feminilização testicular, ou melhor, os homens, eles são bonitos. Quer dizer que ele vive o maior love e não contou isso pra ninguém e contou pra você. Só você sabe disso. Não é a galera, mas... Ah, uma galera sabe. Mas tudo amigo. Brother, a gente respeita. Tá legal. Sabe como é? Pô, gente, eu tenho que ouvir essas coisas ainda, sabia? É nóis. Diretor, quando você me falou que você ia contar alguma coisa pra mim, eu achei que isso era com você. Porque se eu soubesse que tu tinha namorado com a menininha, e essa menininha era um menininho, tu ia sofrer na minha mão até os últimos dias da tua vida. Foi tua sorte que seja seu amigo. É seu amigo mesmo, diretor? Foi você? Conta aí. Rapaz, amigo. Ó, gente, vamos parar de besteira, sabia? Acabou a brincadeira, agora vamos voltar para a aula, que eu não aguento mais essas histórias. Amores, a herança restrita ao sexo, também conhecida como genes holândricos, como eu falei para vocês, é uma doença recessiva. E ela ataca, ou ela atinge apenas indivíduos do sexo masculino, porque ela é determinada pelo cromossomo Y. Como ela é determinada pelo cromossomo Y, existem duas doenças conhecidas que se manifestam devido à presença desse gene recessivo, que é a zigodactilia, que é o segundo e o terceiro dedinho dos pés que são ligados, e o aparecimento de pelos na orelha ou no rosto inteiro, certo? Olha essa imagem aqui de um indivíduo com hipertricose auricular, ok? São doenças recessivas ligadas ao cromossomo Y, ou seja, se o bisavô tiver, todos os homens da família terão, porque todos os indivíduos do sexo masculino têm cromossomo Y. Ok, bebês? E agora, amores, a outra herança sexual, que é a influenciada pelo sexo, que é conhecida de todos e preocupa muito todo mundo, que é a calvície. Ao contrário das outras duas, ela não vem nem no X nem no Y, mas ela tem a ver com o sexo do indivíduo, já que testosterona é um hormônio produzido por homens e mulheres, sendo que em homens, amores, ela é produzida em maior quantidade. Uma vez geneticamente herdando essa doença, o indivíduo tende a produzir menor quantidade de testosterona. Como nos homens a calvície é dominante, em homo e em heterozigose, olha aqui o genótipo, e em mulheres apenas em homozigose dominante, é mais frequente a calvície nos homens do que nas mulheres, ok, bebês? Então, é uma herança onde a presença ou a quantidade da testosterona é que vai determinar o nível de calvície, o aumento da calvície. E nas mulheres, elas podem, obviamente, ter essa doença, só que numa proporção menor. O que tem, assim, é na velhice, ela diminuir a quantidade de cabelos, mas não ficar completamente careca. Ela vai ficar com uma quantidade menor de cabelo, ralinho, mas não calva como os homens. Mas, amores, tem uma música que diz que é dos carecas que elas gostam mais. Olha a marchinha. De repente, aquele gatinho, né? Vin Diesel, aquele gato de Velozes e Furiosos, ele é completamente careca. E as mulheres adoram. Aí, gente, vai do gosto, né? Mau gosto e gosto ninguém discute, cada um tem o seu. Faça um bom proveito com o seu carequinha. O importante, amores, é que você ame ele muito. Ok, bebês? Ok, amores? Então, bebês, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que todas essas heranças que eu falei, elas têm a ver com os heterossomos ou alossomos. Bebês, vão lá no meu site, vão lá no meu canal no YouTube, deixem aquelas mensagens, aqueles recadinhos que eu vou amar. Tchau, bebês, tchau, amores.